Aleluia. Glória. Salmos capítulo 23. Amém? A partir do versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tomar-me face e verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer para nós, ó Pai, revelação da tua palavra. Que o Senhor venha trazer para nós entendimento, ó Deus, acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco. Hoje, Senhor, o que tu é nessa campanha, e que o Senhor esteja na direção de todas as coisas, ó Pai. Traga para nós, em nome de Jesus, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar, e que nós sejamos dispostos a ouvir e preparados para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Por favor. Esse salmo que nós acabamos de ler, talvez seja uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mas muita gente lê e ouve acerca dessa passagem, mas só lê e passa batido. Sobre o que é que leu, ou o que é que está dizendo nessa palavra. Quando o salmista
Se você faz todas essas coisas que eu acabei de citar aqui, a Bíblia diz que depois de você fazer todas elas, você ainda deve dizer que é um servo inútil. Depois de fazer tudo, você ainda tem que falar: eu sou um servo inútil. Aí eu fico pensando: e se eu não faço nada? Eu vou ser chamado de quê? Se eu sou inútil fazendo tudo, se eu não fizer nada? É para pensar. Pastor, mas não tem nada a ver isso aí com o versículo que o senhor leu? Ah, não. Será que não? Davi, quando estava lá no pasto, abandonado pela sua família, pelos seus irmãos, ele tinha algo que já queimava dentro dele, e que já o preparava para ser quem ele foi, que o fazia estar próximo de Deus, apesar daquela situação. Muitas vezes nós não fazemos ou deixamos de fazer porque não achamos que, não é para mim não, fulano de tal não gosta de mim, olhou para mim com cara feio, o pastor passou perto de mim, não pegou na minha mão e não me cumprimentou. Eu sou vítima disso quase todo dia. As pessoas falam: pastor passa com a cara fechada no meio do corredor e não pega a mão de ninguém. Só que às vezes você está concentrado, tanta coisa para fazer, tantas atividades que precisa fazer, e não é por vontade. Às vezes você está no meio da rua andando, a pessoa te vê, mas você não vê, e ela acha que você tem a obrigação de cumprimentar. Se você vê, lógico que você tem, mas nem sempre você vê. E você já se pegou na situação que você está andando na rua, você está olhando, mas não está enxergando. Nós somos assim, porque nós andamos preocupados, atribulados, atarefados, e muitas vezes isso fecha o nosso entendimento. Mas Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, mas ele não deixou isso abater a sua alma, ele não deixou isso abater o seu coração. Sabe por quê? Olha como é que ele começa esse salmo: o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Davi estava falando de alguma coisa que ele sabia o que era, porque ele era um pastor de ovelhas, e ele sabia que o pastor é aquele que conduz as ovelhas para o caminho certo. Se o pastor não conduzir a ovelha para o local certo, onde ela vai comer, ela vai morrer de fome. Se o pastor não conduzir a ovelha para o local certo, onde ela tem que caminhar, ela vai cair no precipício, ela vai cair na mão de um lobo, de um urso, de um leão. E Davi sabia disso. E o que Davi estava dizendo? Apesar da minha família não gostar de mim, apesar da minha família me abandonar, apesar de eu estar aqui sozinho no meio desse rebanho de ovelhas, eu estar aqui nesse pasto, está todo mundo lá na casa do meu pai, sabe lá Deus fazendo o quê? Eu não tenho falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Isso nos faz entender que nós precisamos falar essas palavras todos os dias. A situação está difícil, mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Minha conta está no vermelho, mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Hoje eu não tenho carne para comer, mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E com certeza não vai faltar. Porque eu, podemos até passar por situações difíceis, podemos até passar por situações complicadas, mas uma coisa nós temos a plena convicção de que tudo que nós estamos passando vai passar. Porque o Senhor é o nosso pastor e Ele não vai deixar faltar nada para nós. Os irmãos de Davi
E não só isso, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, quer dizer, Ele me faz repousar em lugar em lugares lindos, maravilhosos, que os meus irmãos nunca vão ter oportunidade de conhecer. Apesar de eles passarem por esse espaço aqui todos os dias, mas eles nunca vão saber o que é deitar nesse espaço com a presença de Deus junto comigo. Ele vai me guiar por águas tranquilas. Nós vamos fazer a corrente jornada feliz. E muitas vezes nós nos vemos durante essa jornada dentro de um barco, num mar turbulento, em que as ondas batem de um lado para o outro e deixa você atordoado. Você não sabe para onde vai, o que vai acontecer. Eu tive experiência disso ao vivo e a cores. Quando meu sogro era vivo, nós inventamos de pescar em alto mar. E quando nós estávamos lá, a 4 horas de distância de terra, você olhava para um lado era água, para o outro lado era água, só tinha água. De repente começou a bater o vento lá no mar, e começou a bater naquele barco de 2 metros, e nós lá. E as ondas batiam para um lado para o outro. E vocês só falavam, Senhor, é só contigo, porque vou sair para onde? Nadar durante 4 horas no mar, não vou chegar no lugar nenhum, não sabia nem para que lado que ir. Você não tem nem noção para que lado que você vai, é água para todo lado. Mas aí eu tinha algo voltou no barco, que era experiente, conseguiu tirar a gente lá e tudo bem. Mas quantas e quantas vezes na nossa vida pessoal nós passamos por situações em que nós nos vemos dentro de um barco, que as ondas estão batendo de um lado para o outro, estão a ponto de nos fazer se perder. Mas Davi estava dizendo, olha, essa situação eu posso até passar, mas o meu pastor é capaz de me conduzir para águas tranquilas. Igual Moisés foi colocado em vocês lá no Rio. Ele foi colocado em vocês e ó, foi assim, até chegar no seu destino. Quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém, Ele faz de uma forma que ninguém mais imagina, que ninguém mais entende. Isso que Davi estava falando, não posso ser humilhado, posso ser motivo de chacota, eu posso ser deixado de lado, mas o Senhor, meu pastor, não vai deixar faltar nada. Eu vou deitar aqui nesses espaços verdejantes, vou ficar contemplando as belezas do meu Deus, e Ele ainda vai me fazer andar por águas tranquilas. E mais, Ele refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. Quando a angústia tomar conta de você, lembre-se que existe um Deus que é capaz de refrigerar a sua alma. Quando você estiver passando por uma situação que você está sufocado, você não sabe mais o que fazer, lembre-se que tem um Deus capaz de refrigerar a sua alma. Não sei se você já passou por essa experiência, com certeza alguns aqui já, de você chegar num ponto que você não sabe mais o que fazer. Você perdeu a esperança, você perdeu a expectativa, você perdeu até o rumo. E aí de repente você dobra os seus joelhos e fala, Senhor, agora é só o Senhor. Eu não tenho mais o que fazer, eu já recorri a tudo que eu podia recorrer, mas agora é só o Senhor para me dar livramento. E você acaba de orar aqui sobre a sua vida, um bálsamo, que você sente a leveza na hora, você sente o refrigério na hora. A situação está lá ainda, o problema está lá ainda, mas Deus conforta e refrigera a sua alma de um jeito que você sabe que vai resolver, porque Ele entrou na parada. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele entrou na situação. Aleluia. Só que Davi também tinha consciência de que para tudo isso acontecer na vida dele, que ele precisava estar no centro da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. O que ele continuou orando aí? O que ele continuou falando aí? Guia-me pelas veredas da justiça.
Davi estava falando: Senhor, eu sei que isso tudo vai acontecer na minha vida, mas eu preciso pegar ser justo. Eu preciso continuar sendo justo, porque quanto mais justo eu for com as coisas que o Senhor colocar na minha mão, e quanto mais justo eu for com o Senhor, e quanto mais justo eu for com a sua palavra, mais benefícios da parte do Senhor vão sobre a minha vida. Ser justo é você assumir quando você está errado. Ser justo é você aceitar ser corrigido quando você errar. Ser justo é você fazer aquilo que é certo, doa o que doer. É você falar a verdade acima de qualquer coisa. É você tratar com as pessoas da mesma forma que você gostaria que as pessoas tratassem com você. Hoje em dia nós temos visto aí um senso de justiça muito ruim, terrível, porque as pessoas estão buscando justiça aonde não existe justiça. Cada um puxa para o seu lado, cada um quer para si, cada um olha para o seu próprio umbigo. Como é que nós queremos viver com Deus se nós estamos sendo injustos com o nosso irmão? Nosso irmão às vezes chega para nós e conta alguma coisa, uma situação que ele está vivendo, e ao invés de você sentar com ele, orar, aconselhar, levá-lo a entender o propósito de Deus e levá-lo a buscar a presença de Deus, você vai lá e cala de novo o seu irmão, jogar uma pá de cal sobre ele. Isso não é justiça. Isso não é demonstração de amor. Davi falou: olha, Senhor, guia pela beleza da tua justiça, por amor do teu nome. Você quer ser justo, você só vai conseguir ser justo se você estiver enraizado e debaixo do nome do Senhor dos Exércitos. É só Ele que tem justiça. Sabe por quê? Porque no dia do juízo, Ele vai olhar para mim e vai passar um telão a minha vida e vai falar: olha, aqui você errou, isso aqui você fez, mas em contrapartida você fez isso aqui, em prol do meu reino. E aí vai ser pesado tudo que nós fizemos. E Ele não vai julgar porque nós somos bonzinhos, porque nós somos bonitinhos, porque nós somos carinhosos, porque nós ficamos rindo das pessoas. Não, Ele vai julgar com justiça. Com justiça. A gente ouve muito falar sobre o amor de Deus, mas a gente às vezes esquece de falar da justiça dele. A justiça de Deus, ela vai se cumprir, assim como o amor dele se cumpriu quando entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Nós temos que estar prontos para isso. Nós precisamos agir dentro dessa justiça. E por isso que Davi falou: guia-me nas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Você já pensou? Quantas vezes você leu o Salmo 23? Quantas vezes você ouviu o Salmo 23? Mas você nunca pensou nisso que eu falo? Não é porque eu estou te falando, não é a palavra de Deus que está sendo revelada para você. Tem certeza que hoje, a partir de hoje, quando você ler o Salmo 23, você pegar lá e for ler, você vai lembrar de muita coisa que você está ouvindo nessa noite. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Você pode estar sendo armado para você uma cilada, pode estar sendo armado para você alguma coisa que quer te prejudicar, alguém que quer te prejudicar, alguém que quer pisar nas suas pessoas, alguém que quer te
morto, ainda que essa situação esteja sendo forjada, não se preocupe com ela, não tenha medo dela. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor é hoje. Porque o Senhor está com você. Tem muita gente que fala, pastor, se você receber uma incumbência de passar a meia-noite dentro do cemitério para pregar para alguém que está lá dentro, não tem que falar, nossa, você ficou doido? Não vou nunca. De jeito nenhum. Ou não? Deus me livre. Já pensou se eu estou lá no meio, por algum motivo levanta um cadáver daquele lá, ou aparece alguma coisa lá? Não pode. Só que nós não atendemos o seguinte: nós estamos todos os dias, a todo instante, passando no meio de pessoas mortas e não temos nos atentado para isso. O cemitério talvez seja o lugar mais seguro, porque aqueles que estão lá não vão se levantar, aqueles que estão lá não vão nos atacar, aqueles que estão lá não vão mexer mais conosco. Mas esses que nós estamos cruzando todos os dias aí pela rua, que estão vivos no seu corpo, mas mortos no espírito, esse nós não temos visto. Esse nós não temos visto. Nós temos caminhado no meio deles e passado no meio deles como se nada tivesse acontecendo. Só que eles estão muito mais mortos do que aqueles que já foram para debaixo da terra. E muitas vezes depende de nós para que eles vivam e nós temos passado lá deles e deixado eles morrer. Outras vezes nós somos colocados em algum lugar para sermos provados, e aí alguém fala, não, mas eu provo, ninguém não prova. Prova sim, senhor, sim, senhor. E ele não só prova, como permite que você seja provado. Preciso dar exemplo aqui não. Vocês estão cansados de saber, mas eu vou falar. João já foi autorizado a provar. Mas por que Deus permite que nós sejamos provados? Ou por que Deus deixa que nós sejamos provados? Porque só é aprovado quem passa pela prova. Não tem como ser aprovado se nós não passarmos pela prova. E muitas vezes a prova que nós passamos, ela nos leva em locais aonde a morte ronda a todo instante. Mas nós somos conduzidos pelo poder daquele que é Senhor da vida. E Ele não permite, Ele não deixa de forma nenhuma que a morte nos consuma, que a morte nos pegue, que a morte nos leve, mesmo que alguém pegar o seu nome e colocar lá na boca do sapo. Pastor, fala dessa situação. Você tem eu tenho medo dessa coisa, mas querido, você tem medo disso não. Se você lavar ele, o sangue do cordeiro, nem o mal virá sobre a tua casa. Olha, precisa ter medo disso, porque maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. As pessoas imbuídas do espírito maligno são capazes de fazer as maiores atrocidades em desfavor dos outros, mas a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Quantas vezes o inferno se moveu, o mundo espiritual se moveu para que você estivesse morto, mas você está aqui porque Deus te livrou da morte. Você passou pelo vale da sombra da morte. Você teve lá a pegadinha, faltou só um pouquinho para você morrer, mas a mão do Senhor foi lá te resgatou. Foi assim, Senhor. Pastor, o Senhor teve lá no último fiozinho.
Mas Deus falou: não, ainda tem uma obra para fazer através de você. Não é só ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. E todos nós tivemos situações assim. Passamos por situações que não tinha mais solução, mas Deus estava conosco. E Ele sabia que nós temos uma boa obra, uma grande obra para fazer. E a Bíblia diz que nenhum de nós vai morrer enquanto o propósito de Deus não se cumprir na nossa vida. Então, siga firme no propósito. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem Davi está falando? Para que o pastor usa ou usava o cajado e a vara? Alguém sabe? Para conduzir as ovelhas, mas tem mais utilidade. Para corrigir as ovelhas. Quando ele estava levando uma ovelha para cá, aí ela fugia para cá, ele ia lá, puxava ela no cavalo e colocava ela de novo no trilho. Aí andava mais um pouquinho, ela fugia, ia lá, puxava ela de novo. Aí tinha uma hora que ela pegava a cabeça dela. Você vai seguir por aqui. É aqui que você tem que ir. E às vezes é preciso que nós tomamos umas cacetadas na nossa cabeça para a gente não sair do prumo. Vamos sair do caminho. Aí quando alguém prega uma mensagem dessa que dá umas chacoalhadas, o pastor hoje estava bravo. Pastor hoje estava fora, não sou misericórdia. Pastor, deu só paulada na gente, só carnada. Querido, Deus corrige a quem Ele ama. E eu já falei isso aqui, já falei com Deus, se for esse o seu propósito para me usar, eu estou disposto a ser usado pelo Senhor, eu não vou ficar calado. Ainda que eu seja visto como antipático, ainda que eu seja visto como bravo, seja lá quem quiser falar, não importa o que vão pensar de mim, é Deus. Glória a Deus. Mas o cajado também servia para atacar os inimigos que vinham contra as ovelhas. Quando vinha um lobo ou algum outro animal pegar a ovelha, o pastor estava com o cajado na mão para defender aquelas ovelhas. Você tem pastor que te defende da situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre a sua mão está o cetro de glória. E quando ele usa esse cetro, nenhum dos seus inimigos é capaz de te alcançar. Nenhum dos seus inimigos é capaz de tocar em você. Glória a Deus. E esse é o consolo que a vara e o cajado do pastor traz para você. Você sabe que através daquele instrumento que ele tem nas mãos, você está protegido. Obrigado, Senhor. Aí depois de ele falar tudo isso, passar toda essa situação, falou: olha, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ele estava tão convicto que ele estava na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus, que ele falou: ó, a bondade e a misericórdia do Senhor não vão estar comigo só enquanto eu estiver no pasto, não vão estar comigo só enquanto eu estiver na casa do meu pai, no meio da minha família. A bondade e a misericórdia do Senhor vão estar comigo todos os dias da minha vida. E nós temos que ter essa convicção que a bondade e a misericórdia do Senhor estavam conosco todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Pastor, mesmo naquele dia que eu estou para baixo, que eu estou ruim, é aí que está. Amém. A Bíblia diz que quanto mais fracos nós estamos, nós nos tornamos fortes. Vai dizer a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor. E quando a bondade do Senhor ela está com o ser humano, a bondade do Senhor te conduz por passos verdejantes, por águas tranquilas. Glória a Deus.
e nada te falta. Tenha consciência disso. Você precisa todos os dias da sua vida estar debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor é a causa pela qual nós não somos consumidos. Nós não somos consumidos porque o Senhor é misericordioso. Porque se fosse por nossos próprios méritos, não existiria nenhum de nós mais. Porque nós somos falhos. Nós somos pó e pendemos para esse pó. Pendemos para as coisas erradas. O que nos faz desviar das coisas que não agradam a Deus é o Espírito Santo de Deus que se move dentro de nós. Mas quando nós não estamos cobertos pelo sangue de Jesus e revestidos desse Espírito da forma que deveríamos estar, nós tropeçamos, caímos, saímos do trilho e às vezes precisamos dar uma cajadada na nossa cabeça para a gente voltar. E talvez essa noite Deus está te dando uma cajadada aí onde você está, porque você está tentando desviar daquilo que Ele escolheu para você fazer. Você está tentando sair do caminho que Ele escolheu para você fazer. Talvez você saiba na sua casa falando agora, segundo lá, mas eu estou quase desistindo, eu vou mexer com isso mais novo, largar tudo, vou juntar o balde, quero mais saber não. Faço não, querido. Faço não. Porque Deus tem um propósito grande na sua vida. Ele é o seu pastor e Ele não tem que deixar faltar nada na sua casa, nada na sua vida. Pastor, se eu não conheço a minha situação, eu não preciso conhecer essa situação para saber que Deus tem cuidado de você. Porque se não fosse o cuidado de Deus, você não estaria nem aqui. Obrigado, Deus. Se fosse o cuidado de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Obrigado, papai. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E aí está a chave que fecha o que o salmista estava dizendo. E eu habitarei, ou eu morarei na casa do Senhor para sempre. Você quer estar debaixo da proteção de Deus? Você quer que o pastor te guie? Você quer que o pastor te direcione? Você quer ser abençoado? Você quer que nada te falte? Você quer deitar em paz permanente? Você quer caminhar por águas tranquilas? Jamais saia da casa do Senhor. E eu não estou falando aqui de tempo, de paredes, não é isso. Esse aqui é o lugar que nós nos reunimos para, em comunhão, buscarmos a presença de Deus. Mas não sair da casa do Senhor é o seguinte: em tudo que você fizer, Deus precisa estar com você. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Não é só enquanto você estiver aqui. Não é só no período que você vem aqui no culto, uma hora e meia. Ah, eu vou para a casa do Senhor. Tudo bem. A hora que você sai lá fora, você esquece que você está na casa do Senhor. Você esquece do Senhor. Não é só no culto que você está cedo. Você vem aqui, come um pedacinho de pão, toma um golinho de suco de uva. Beleza, agora eu tenho comunhão com Deus por 30 dias. E está tudo certo. Não é só isso, não. Você está na casa do Senhor, é você permitir que Ele ande com você, que Ele esteja com você todos os dias. Quando você está na casa de alguém, você está convivendo com essa pessoa em todo o tempo. Sim ou não? Sim. Ou alguém vai na sua casa de visitar e você vai e sai e deixa ele lá. Ó, você chegou de visita aqui, geladeira aqui, eu estou indo embora, você pode ficar aí. Se não for por uma situação de extrema necessidade, eu não duvido que faça isso. E muitas vezes a gente quer fazer isso com Deus, assim, ó, aqui nessa situação, isso não precisa vir comigo, então deixa eu resolver. Depois lá na frente a gente conversa. Lá na frente a gente conversa. Porque eu sei que não vai ser bom para o Senhor, não. Se não vai ser bom para o Senhor, sai fora, não é bom para você também, não. Aonde o Senhor não puder entrar com você, você também não pode entrar. Hoje eu estava ouvindo, para terminar, o pastor
E ele foi questionado a respeito da situação dos cristãos. Ó, ser crente alguém falou que ser crente é muito chato, porque crente não pode fazer nada. Crente é proibido de fazer tudo. O pastor que eu pego, então, aonde você viu isso? Quem falou isso? Aonde que está escrito isso? Não, tudo crente não pode fazer. Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode dançar, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O pastor falou, não existe lugar nenhum na Bíblia que fala que o crente não pode fazer. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus e se torna uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E a Bíblia diz o seguinte, que todas as coisas são lícitas para nós, só que nem todas não tem que fazer. É você que decide, sou eu quem decide. Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher. Deus é tão bom, tão misericordioso, e Ele ama tanto o livre-arbítrio do ser humano, que Ele colocou no meio do jardim dele uma árvore e falou para Adão: vocês não podem comer dessa árvore. Deus não precisava ter colocado aquela árvore lá. Se Deus não tivesse colocado aquela árvore lá, o homem não tinha comido e não tinha caído, mas aí o homem ia perder o seu livre-arbítrio. Porque o homem precisa ter esse senso de escolha do que é certo, do que é errado, do que eu posso, do que eu não posso, do que eu quero, do que eu não quero, do que é bom, do que é errado. Deus deu isso para nós e nós temos que usar esse livre-arbítrio para a glória dele. Só assim que nós vamos entender o que o Salmo 23 diz na sua inteira. Só quando nós usarmos a nossa vida em prol daquilo que Deus tem preparado para nós, parando de olhar quem nos abandona, parando de olhar quem não gosta de nós, parando de olhar quem nos deixa sozinho, parando de olhar quem às vezes